Moro. Moro. Olá, olá, papagaios! Aqui quem fala é a Suzana e hoje eu quero conversar sobre paz e o sistema penal. Para isso, eu convidei a Lislaine e eu peço para que ela se apresente para os nossos papagaios. Moro. Oi, é um prazer estar aqui com você, Suzana. Agradeço o convite. Eu me chamo Lislaine, sou formada em licenciatura em Química, atuo agora no sistema penitenciário, né? Já dei aula, já lecionei no ensino médio na minha área, cursos também como CBJA. Então, assim, eu acredito que na minha área, onde eu trabalho, tem várias pessoas de vários perfis, assim, então é uma coisa bem bacana, desde a educação, da saúde, do direito, pela área de educação, pela formação que eu tenho, trabalhando nesse ambiente, eu consigo ter um olhar diferente. Tenho 39 anos, a gente se conheceu no Fazendo Gênero, né, então foi uma experiência incrível para mim no congresso, foi o primeiro congresso que eu fui, e ainda mais uma temática que é tão importante em relação ao antifascismo, ao antiproibicionismo, justiça climática, que é um tema tão atual e que a gente precisa ter um novo olhar, entender tudo isso, que a gente é uma sociedade plural, diversa. E eu acredito também que eu estou nessa luta feminista, né? A mulher, ela tem que ter uma vida segura, né? Então, ela tem que ter suas escolhas. Moro. A próxima pergunta que eu sempre faço, até para descontrair um pouco, mas também porque eu tenho essa vontade, né, de fazer essa provocação, até para a gente começar a pensar mais na fauna e na flora brasileira e no meio ambiente também, é qual animal da fauna brasileira você se identifica? Moro. Me identifico mais com a arara azul. Ela é da família dos periquitos e dos papagaios, tem uma coloração azul marcante, são amigáveis, sociáveis, vivem em bando. E eu acredito também que o canto dos pássaros que eles emitem me traz muita paz. Eu sinto muita paz, assim, muita calma com o canto dos pássaros, eles emitem isso. Moro. Eu fiquei até emocionada, porque primeiro que a arara azul é prima do papagaio, né? Fico muito feliz quando o meu convidado escolhe passarinho. E também porque quando eu pensei muito no som do papagaio da paz, que eu queria que fosse colocado, né, no Spotify, eu queria um som de fundo que fosse os passarinhos. Moro. Uma arara azul adulta pode atingir 1 metro de comprimento. A arara azul é conhecida por ser uma espécie monogâmica em que o casal divide entre si o cuidado com os filhotes e com o ninho. A espécie é considerada vulnerável à extinção, devido principalmente à destruição do habitat natural e à captura de espécies para o comércio ilegal. Moro. Próxima pergunta é: qual mulher foi ou é uma referência para você? Não no sentido acadêmico, né? Não necessariamente uma autora famosa, mas alguém que inspira você a ser quem você é. Moro. Eu posso escolher 2 mulheres? E pode escolher quantas você quiser. Então, eu pensei, e são 2 pessoas que me inspiram muito, que é a minha avó, né, minha falecida avó, e a minha mãe, né? A minha avó, ela sempre foi a matriarca da família, matriarca de 5 filhos. Ela sempre acolhia toda a família e queria todos ao redor da mesa, algo sagrado. Ela era muito carinhosa, generosa e amorosa. Nunca deixou faltar nada e sempre estava ali para cuidar de todos. Cuidou muito da gente quando éramos crianças, né, para que meus pais trabalhassem. Minha mãe batalhou muito para ter as coisas. Ela é de uma família também de bastante filhos, mas ela passou muita dificuldade na infância. A família era muito pobre, mas eu admiro muito ela porque ela nunca desistiu. Ela conquistou tudo através do seu suor, do seu trabalho. E também é uma pessoa muito humilde, muito religiosa. A minha mãe, ela também estudou, que eu admiro, né, com 3 filhos já, mais velha, 30 e poucos anos ou mais, agora eu não vou me recordar direito a idade, mas ela fez o ensino médio mais tarde, incentivando meu pai através, não sei se você lembra, Suzana, do Telecurso 2000, Moro. que era através da televisão e tinha as provas, né? Então, eles estudaram e se formaram pelo ensino médio através do Telecurso 2000, mesmo diante, né, da vida
tão exausta, né, por ter que trabalhar. Ela continuou querendo estudar, fez técnico de enfermagem. E uma coisa que eu recordo, ela não tinha tempo muito para estudar, mas na madrugada ela ficava, quando todo mundo estava dormindo, com um monte de livro na mesa, estudando, batalhando. Então eu acho que eu sou de uma família matriarca, tanto pela avó, criou os filhos, 5 filhos, depois ajudou muito a criar os netos para que meus pais trabalhassem, por ela ter me ensinado que através dos nossos esforços a gente pode chegar naquilo que a gente sonha, deseja, não perdendo a humildade e batalhando, estando com a família ali unida. Então eu agradeço muito todos os ensinamentos que eu tive, tanto com ela quanto com a minha avó. Me lembro que quando eu dava aula, eu conseguia dar um pulo até a casa da minha avó, então eu almoçava, tirava um cochilinho lá com ela, e ela fazia um cafuné, e ela gostava muito de conversar, porque já estava numa idade avançada, então ficava só dentro de casa. Só que às vezes eu estava tão cansada, né, da escola, da rotina, e acabava dormindo no colo dela. Ela falava, filhinha, eu sei que você tá cansada, a vovó fala demais, né? Você cansa de ouvir a vovó. E é umas coisas que me fazem emocionar e me deixa... Porque é uma coisa que a gente leva para a vida, né? Os momentos, a família, e ver mulheres como minha avó, minha mãe, batalhando, sempre foi incrível para mim. Eu até me emociono, desculpa, em falar, mas viver de uma família matriarca é uma benção. Não precisa se desculpar de se emocionar. Como você diz, a gente é criada por uma matriarca, a gente vê a nossa mãe, o quanto ela batalhou, e daí a gente se torna uma adulta e consegue olhar e ver como ela passou por tudo que ela passou, né? Às vezes eu penso também sobre isso, até me emociono com você. Bom, Liz, agora dá um fôlego para você. Vamos lá. E a próxima pergunta é: como é que você se tornou servidora da penitenciária? É isso? Eu trabalhava na indústria, eu tenho formação em licenciatura em Química e técnico em Química. Então eu já estava há 7 anos na indústria, estava meio saturada, cansada da rotina, né, do laboratório, e estava em busca de coisas novas. Aí eu falei, me formei e vou tentar começar a dar aula. Mas ao mesmo tempo eu queria focar em concurso público. Então eu saí da indústria, me dediquei para concurso, então eu estudei para os concursos que tinha em 2013. Aí eu passei, eu estava com meu cunhado, com a minha irmã, estava nós 3, assim, um incentivando o outro. Vamos estudar, o que é uma coisa boa, né? Quando você tem gente do lado que está incentivando. E daí ele falou desse concurso, que era para agente penitenciário na época, 2013. Liz, vamos tentar, tá todo mundo tentando, né? Vamos lá, você tá estudando. E eu não esperava passar, mas passei. E aí eu comecei a atuar pela estabilidade que o concurso traria para mim e acabei entrando nessa área, que hoje eu vejo que é uma área, né, muito estressante, cansativa, insalubre. Eu tô aí. Estamos trabalhando, tem que trabalhar, mas eu acredito que eu aprendo muito também. Não é bem a educação, mas é lidar com pessoas, né? E a educação, ela traz isso pra gente, como lidar com pessoas, né? Como saber lidar, como tratar as pessoas. Só que é um outro olhar, é um outro viés, assim. Né? A gente teve uma alteração agora na PEC também, que mudou de agente penitenciário para policial penal, em 2019. Tenho aproximadamente 8 anos de carreira pelo estado, assim. Que município que você trabalha? Eu trabalho agora na região metropolitana, em Piraquara, no município de Piraquara. Trabalho na penitenciária feminina de Piraquara. Trabalhei no DEPEN, trabalhei na monitoração e trabalhei por último na escola penitenciária. E daí agora, em 2019, que mudou de agente penitenciária para policial penal. É a PEC que Então foi... agora você é policial penal. Sim, agora a gente está como policial penal. Antes era quem fazia todo o trabalho, né? Era a polícia militar, polícia civil. Então a gente agora está fazendo o que eles faziam antes. E aí agora a gente já entra, né, explicando para os ouvintes, né, que nós nos encontramos no Fazendo Gênero número 13, em uma mesa que era especificamente sobre antiproibicionismo, antirracismo. Nessa mesa tinham palestrantes, a gente ficou lá assistindo, e no final que eu conheci você, que você fez uma pergunta, tal, foi
contou um pouco sobre quem você era. E aí eu falei, não, quero entrevistar ela, acho que ela tem uma história interessante. Coisa que eu quero saber é por que você foi naquela mesa, de tantas que tinham lá. Eu fui no Fazendo Gênero 13, né, o primeiro congresso que eu estive, né, foi uma experiência incrível, pela minha irmã, que está fazendo mestrado na área de violência obstétrica. Então, ela me incentivou, eu consegui ir com ela, e eu vi os cronogramas todos, né? Então, eu falei, eu vou buscar assuntos relacionados à minha área, né? E essa palestra que seria, acho que na quinta-feira, né? Quase o último dia do congresso, ele vem muito, né? Porque é ele falou muito sobre o sistema carcerário brasileiro, né? Tinha as meninas do REM falar também, outras pessoas falando sobre a descriminalização da maconha, que é algo, né, atual, política, pública, que a gente entende que o usuário não é criminoso, que não deve se criminalizar. Então eu falei, eu vou assistir, né? Então eu buscava sempre, todos os dias, temas relacionados à minha área. Claro que um dia ou outro eu peguei outras coisas para também dar uma relaxada e em primeiro lugar, não há lugar seguro para uma mulher, né? Pois vivemos numa sociedade machista, patriarcal e há inúmeras violências veladas contra a mulher. E como o tema era voltado ao sistema carcerário e como está tramitando no Senado essa PEC 45, que é a qual que se trata de uma política de criminalizar e não cuidar, eu queria estar ali presente porque quando eu peguei no microfone você conseguiu me conhecer através, que foi no final, né, que eles abriram para as perguntas, né, eu fiz aquela reflexão que eu coloquei, eu expus mesmo a minha vida, né, e pela primeira vez eu tive coragem, porque a gente sofre muito preconceito nisso, e hoje eu entendo que a gente tem que falar, a gente tem que colocar a nossa voz. E foi quando eu coloquei lá que eu sou a filha mais velha de 3 irmãos. O meu segundo irmão hoje é falecido, porque ele era usuário de crack. Então foi uma época muito difícil na nossa família, porque a gente não entendia, tinha vergonha de falar para as pessoas, não sabia como lidar. Tentamos interná-lo, mas não conseguimos. E hoje eu entendo que essas pessoas são doentes. Então elas não têm que estar no presídio. Elas têm que buscar o tratamento, têm que ter tratamento psicológico, né, o remédio até melhorar, mas também tem que ter uma vida, né? Porque muitos que a gente vê lá estão em situação de rua, que não tem esperança, né? Muitas, assim, que eu tô falando, mulheres, né? Porque eu trabalho numa unidade que tem mulheres. E por ter vivido isso, eu consigo enxergar essas pessoas com outro olhar, com outra maneira. A gente conviver e viver e perder meu irmão por causa do vício, assim, sabe? Eu queria falar uma coisa também que eu vi, não, de acordo com a Senapem de 2022, que a gente vive hoje, né, um sistema de superlotação no Brasil, que há cerca de mais de 832 mil pessoas privadas de liberdade no país. Cerca de 200 mil estão presas por função do tráfico de drogas e associação, além de que 25,31% do total dessas pessoas privadas de liberdade ainda aguardam condenação. Então a gente faz com que a gente pensa, né, nessa punição massiva, seletiva, bem desproporcional ao segmento populacional demográfico, socialmente marginalizado, historicamente racista, né? Porque 70% dessas pessoas que estão em celas físicas são negros e pardos. Então isso a gente falou muito, né? E a gente tem que começar a enxergar e não superlotar o sistema. A gente vê que isso não está dando certo. A gente tem que buscar um outro olhar, a sociedade civil, a pública, tem que estar todo mundo unido e buscando melhorar a situação que a gente vive hoje, olhando com mais empatia também. E eu posso falar isso porque eu vivi dentro da minha família e a gente não tem que ter vergonha de falar.
É muito importante falar sobre isso, é importante não ser silenciada. Como você disse, foi na sua família, é a tua história de vida, e ela é tão importante e tão relevante quanto qualquer estudo que um cientista faça sobre essas populações ou pessoas que são usuárias de drogas. Então, eu acho que o seu relato, ele é muito forte, ele é muito importante, eu acho que você tem que trazer isso. Claro que é doloroso, sempre que a gente toca, às vezes, nesses assuntos, a gente fica pensativa, reflexiva, né? E aí você vai ter que fazer sempre esse balanço de até quanto você quer falar, se sente bem falando, e quando você vai querer se preservar também, eu acho que é um direito também seu. Quando você não quiser falar sobre isso, quero agradecer você ter topado participar desse podcast, mas eu quero te dizer isso, quero dizer que você é uma mulher incrível, você é uma mulher inspiradora, você é uma pessoa que tem uma potência maravilhosa. Então eu espero realmente que o seu mestrado, ou seja, qual for o plano que você trilhar para você dê certo, porque você merece e as pessoas precisam te escutar, precisam ouvir a tua história. Agora eu queria saber, que é uma coisa assim, eu fiz direito, né, e tal, então assim, sempre escutei muito esse discurso de Bandido bom é bandido morto. você já falou um pouquinho sobre isso. Muita gente diz, Ai, vai pra cadeia, tem que sofrer. e são pessoas que às vezes não conhecem tão bem o sistema penal, o sistema carcerário, né? E como que você percebe essas falas? E é bem esse discurso de ódio, né, que a gente viveu nessa política, que tomara Deus não volte mais. Eu acho que é uma resposta difícil e polêmica, mas que a gente tem que lembrar que a gente está lidando com seres humanos e que todo mundo merece uma nova chance, né? Sair daquele lugar e tentar uma nova vida. E por mais que a gente saiba que também tem muito preconceito aqui fora, né? Porque quando você vai ver lá no currículo, né? Ou tira uma ficha de antecedente, está escrito ex-presidiário, né? Então a gente sabe muito que, né, as pessoas às vezes não dão essa segunda chance. Então é uma outra luta também para a pessoa que sai do cárcere para tentar a mudança aqui fora, né? Mas eu queria falar mais da unidade que eu atuo para responder isso, que é o qual corresponde às mulheres encarceradas em regime fechado. E lá a gente tem mulheres com bebês, né, gestantes. Eu olho essas mulheres e é difícil de pensar nessa frase daí, como você falou, né? Porque a gente também tem uma outra situação de ver elas com as crianças lá e às vezes como é que vai sair também, se vai ter, né? A gente sabe que no sistema penitenciário lá tem uma quantidade alta de mulheres solos, às vezes elas se envolvem porque elas precisam dar um mínimo de dignidade para sua família, né? Precisam tentar, e às vezes tem a mãe também que também necessita de cuidados. A gente tem que ter também esse olhar. As pessoas têm que ter uma segunda chance. Muitas que eu vejo lá também, elas são pessoas que voltam a estudar. Então isso é uma coisa que eu acho que mexe o coração, porque também tira elas da ociosidade, voltam a estudar, saem com concurso, muitas podem fazer até faculdade, então fazem outros cursos. Então isso é muito bom. A pessoa que tem às vezes 40 ou 20, 30, né? A maioria é tudo jovem mesmo, a nossa faixa etária, que tem a oportunidade de estudar, de ler um livro, parar numa leitura, sair do analfabetismo, né? Poder ler e me emociona porque eu sou da educação e então eu acredito na educação. Só que eu acredito que deveria ter mais condições, mais oportunidades, né? Porque não são todas que são contempladas. Que é como você falou lá dentro, eu falo que é um submundo, assim. É um outro ambiente. Por mais que a gente tenta transportar o que é aqui fora, educação, saúde, ainda, se aqui fora não tem tudo isso, imagine lá dentro. São pessoas que muita gente tem esse discurso, não, mas tá lá, mereceu e tem que sofrer mesmo. Só que a gente tem uma lei de execução penal que fala, né, de vários direitos que, infelizmente, a gente não consegue cumprir tudo isso. Sim, acho que uma coisa que você colocou muito, né, é lembrar que essas pessoas são seres humanos, né? Porque eu acho que a gente vive uma maneira de encarceramento, isso sempre me pareceu assim, que é um encarceramento. Nós fingimos o tempo inteiro, quem tá aqui fora e quem não lida com o sistema penal, a gente finge que não existe.
A gente finge que pessoas não estão encarceradas, não estão superlotadas, não estão perdendo seus direitos, não estão privadas da convivência familiar, não estão privadas de comer o que elas gostam, de vestir a Sim. roupa que elas gostam, de ir na cabeleireira que elas gostam. Né? Eu sempre gosto, né? Claro que não se compara, mas eu gosto que as pessoas reflitam um pouco sobre a época da pandemia. Se na pandemia, quando a gente teve que ficar isolado, e era na nossa casa, com a nossa família, com internet, com filmes para assistir, com comida, com tudo, e a gente ficou estressado, e a gente se sentiu privado, e a gente se sentiu mal por não poder sair, impossível que uma pessoa ache normal o encarceramento da maneira com que ele é, sendo que são pessoas que não estão na sua casa, não estão com seus familiares, não têm as mesmas atividades que a gente tem. Agora eu queria saber se você tem uma pergunta para mim. Pode perguntar qualquer coisa. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para ti, que o aumento do encarceramento em massa que vivemos atualmente, né, ele é através de uma política neoliberal, vislumbra a privatização do sistema penal. Porque a gente vive hoje instituições públicas sucateadas que abre brecha para terceiros órgãos privados para que venham e vejam nesse local como um ambiente de luta. Como que a gente vai atingir a paz através dessa nova política? Então, eu acredito, né, e sempre militei nesse sentido, de que não deveria ser privatizado o sistema carcerário no Brasil, porque é um modelo norte-americano de privatização, em que as pessoas elas são encarceradas massivamente, as empresas lucram em cima desse encarceramento, então deixa de ser apenas um sistema de justiça e se torna um sistema de negócio, ou seja, de lucro em cima de pessoas, de seres humanos, que aí se torna uma mão de obra restrita a um ambiente, restrita a um horário, uma mão de obra que tem que trabalhar forçadamente, né? Então, não é forçado, mas que outra atividade essa pessoa vai fazer lá dentro? E é a maneira que ela tem para se distrair durante o dia e ter um pouquinho de dignidade trabalhando ali, produzindo bota, produzindo calçado, produzindo roupa, geralmente são atividades manufatureiras, né, que eles têm que trabalhar, e para ter alguma renda, para conseguir abater um pouco da pena, e para conseguir mandar algum dinheiro, ou para sair de lá e não sair zerado, mas todo esse processo é um processo de desumanização dessas pessoas, de falta de escolha para essas pessoas, de falta de consideração com esses seres humanos dentro da plenitude, da capacidade que eles têm de serem o melhor que eles podem ser. É nivelado por baixo, é entendido que se a pessoa está no cárcere, se a pessoa foi para o sistema penal, ela já é subhumana, tem esse posicionamento, né? Eu sou contra o sistema carcerário em si, não só seja público ou seja privado, as pessoas não deveriam ser encarceradas, independente, né? Então, muitas vezes as pessoas dizem, mas se fosse na sua família, se fosse com você e tal, eu ainda sou contra o sistema carcerário. Eu peço, às vezes, que as pessoas façam a seguinte interpretação. Se você for assaltada na rua, levarem teu celular, essa pessoa ser encarcerada por anos, traz teu celular de volta? Não. Vamos pegar um crime mais grave. Se alguém mata alguém da sua família, assassina, essa pessoa ser encarcerada há 30 anos, ressuscita teu parente amado? Não ressuscita. Não ressuscita, e você ainda tira uma pessoa da família dela e põe 30 anos numa penitenciária e coloca ela para ser subjugada e ser considerada a pior pessoa do mundo. E aí você vai dizer que você vai dormir melhor? Você não vai, porque a pessoa que você ama não vai voltar, que alguém foi encarcerado. Então não há motivos, entende? Eu não consigo entender a lógica do encarceramento. Se a gente pensa numa sociedade pacífica, a gente vai pensar teoricamente no princípio da não violência. E o princípio da não violência, não tem como o princípio da não violência ser condizente com o encarceramento, porque privar essa pessoa da liberdade, da convivência familiar, da rotina dela, da cidade dela, das coisas dela, é violento. Então, se você é uma pessoa pacifista, você não tem como você ser a favor do sistema penal como ele é. Não tem. Você vai ter que lutar para que isso se modifique. Eu acredito no abolicionismo penal, fim das instituições de cárcere. Isso não significa o fim do sistema judiciário, ou que essas pessoas não vão passar por nenhum sistema estatal para reavaliar suas condutas. Não, podem passar. Mas esse encarceramento, do jeito que é hoje, eu acredito que tem que acabar.
É um país que é o terceiro do mundo que mais encarcera, né? Então, E encarcera e não resolve. Essa é uma outra coisa que as pessoas têm, né? Elas acham assim que encarcerar traz segurança pública, só que não traz. O Brasil é um dos países que mais encarcera, mas é um país em que as pessoas mais têm a sensação de insegurança. Então, por que é que nós estamos encarcerando? Não era para ficar seguro, mas ninguém se sente seguro. Então, isso não está resolvendo. E aí eu fico pensando assim: se você tem uma política e por anos ela fracassou, por anos, porque a política penal é para ressocializar, e por anos ela não ressocializa. A gente vai continuar investindo nessa política? Se fosse o contrário, se fosse eu, enquanto advogada, eu não seria demitida? seria. Você, como professora, não seria demitida se você tivesse uma política? Você, ano após ano, você não consegue ensinar ninguém. Ano após ano, tua turma reprova. Todo mundo na turma não aprende nada. Você seria demitida? Sim. Se você é vendedor e ano após ano você não consegue atingir a venda, você não seria demitido? Tem uma lógica aí, né? Se você fosse técnico de futebol e jogo após jogo você não ganha, você é demitido? Agora, no sistema penal, ano após ano ele fracassa e ele continua recebendo verba, ele continua se tornando um negócio lucrativo. Ele é tão lucrativo que o sistema privado quer para ele. É uma pessoa, eu posso estar equivocada agora, mas eu estava vendo esses dias na internet, uma pessoa privada de liberdade custa mais ou menos 1.700 por mês. Então, é um dinheiro alto. E a gente vê que esse valor não traz aquilo que a lei de execução penal fala, né? Que eles têm os direitos deles, né? Das pessoas que estão privadas de liberdade, não cumprem isso, né? Então, é como você falou, né? A gente vê mesmo, infelizmente, se a gente falar na minha área, a maioria não acredita na ressocialização. E aí eu queria saber de você se você entende que há paz no sistema penal brasileiro. Eu vejo que há mais um comportamento social, né, incutido, devido ao ambiente que essas pessoas estão inseridas, às quais acabam se adaptando. O ambiente, né, acaba modificando a pessoa, porque também elas querem sair daquele local, buscam sair daquele local. Não há paz mesmo, não há paz. O que há é isso, né, um comportamento social incutido, né, dentro do ambiente que estão inseridas. Mas eu volto a falar, muitas, como não tiveram às vezes oportunidade de estudar, acabam estudando, se alfabetizando lá. Então, essas coisas dentro do sistema, né, a oportunidade de poder estudar, e eu vejo isso como traz paz para a gente lá, né, porque ninguém quer ficar dentro de uma cela 24 horas por dia, todos os dias, cumprindo penas altas, sem, né, aquele ditado, né, É mente vazia, é oficina do diabo. ou se dopam, né, muitas ficam dopadas o dia inteiro, né, através de medicamento, para esquecer, eu acredito, né, para esquecer e para tentar sobreviver de uma maneira ou outra. E aí agora eu queria pedir uma dica cultural, eu sempre peço no final do episódio, que pode ser livro, série, filme, um poema, novela, o que você gostar e que você acha que o ouvinte vai gostar também de conhecer. Eu gostei muito de uma série que eu assisti pelo Globoplay, que reflete bem esse assunto, esse tema que a gente está falando aqui no podcast, que é Justiça 1 e Justiça 2. Não sei se você já assistiu. Ele é pesadão, mas é real, né? Mostra muito o que acontece. E ela é interessante porque ela é do Brasil, né? E às vezes as pessoas confundem muito o sistema penal de outros países com o nosso, né? Então é importante também. Agora eu agradeço, foi um prazer papagaiar com você. Chegamos ao final desse episódio. Realmente foi um prazer. Eu espero que você e os nossos papagaios tenham voos tranquilos. E espero vocês até o próximo episódio. Um beijo. Gostou de participar, Liz? Gostei muito, nossa, foi maravilhoso. Aprendi que a gente não deve se silenciar, né? E como você falou, a gente tem que ter coragem de falar e fazer uma reflexão e trazer um olhar mais de empatia e menos de julgamento, né? Que é isso que a gente precisa atualmente na nossa sociedade. E lembrando que a gente está aqui logo, logo, né? Também vivendo essa coisa de votação, e a gente tem que votar consciente, pensar bem que isso faz toda a mudança, né? A política está em tudo.
Morou.